Falando, você citou algumas vezes aqui o seu podcast, né? Irmãos Dias Podcast, um dos maiores podcasts aí do Brasil no segmento de negócios e investimentos, né? Já levou lá pessoas fenomenais e um marco do podcast foi entrevistar o Bolsonaro, né? Foi o primeiro podcast que o Bolsonaro foi lá no Irmão Dias Podcast. Como que foi isso, né? Olha, Ruiz, é verdade, né? Todo mundo fala que o Flow foi o primeiro podcast a levar o presidente, o Jair Bolsonaro, mas na verdade o nosso foi o primeiro podcast a levar o Bolsonaro e o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa de Valores. A gente foi o primeiro podcast. Formato podcast foi o primeiro a entrevistar o Luiz Barsi. Então, o que mostra, né? Mostra que realmente a gente virou referência. A gente chegou num patamar grande que a gente consegue chegar em pessoas tão importantes que são quase inacessíveis, né? Então muitos podcasts gigantescos não conseguiram entrevistar o Bolsonaro. E não vem com esse papo de que não queria entrevistar, porque ele tava no hype, dando muita visualização, né? Então, eu achei ele uma pessoa simples, humilde. Claro, não tenho conhecimento, não tenho nem amizade com ele. Nós tentamos entrevistar também o Lula, só que, enfim, o Lula disse que estava com a agenda lotada. Então, não foi uma questão de preferência ou prioridade ou querer dar mais espaço para um ou para outro. A gente é um espaço de comunicação e que a gente vive de visualizações, né? Inclusive de pagamentos aqui do próprio YouTube. Então, para nós foi excelente, foi uma oportunidade muito legal. A gente teve 1 hora ali com ele, não teve tanto tempo como alguns outros players tiveram, mas foi bem bacana. Ele se mostrou uma pessoa interessante. Eu acho que ele tem enormes falhas. Eu acho que ele deu tiro no próprio pé várias vezes, principalmente falando sobre pandemia, falou demais. Eu fui uma pessoa que quase morri de Covid, mas enfim, eu sei separar as coisas, outras pessoas não sabem. Realmente, a galera não sabe separar as coisas, mas não é ideologia, nada. Você entrevistou o presidente do Brasil. Sim. Em exercício, né? Isso meu WhatsApp choveu de mensagem. Como isso? E não foi aqui em São Paulo, foi lá em Brasília ainda. Nós fomos na casa dele, montamos nossa estrutura, montamos tudo lá, todo equipamento. Então, cara, quando teve a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Já tava no avião indo pra Brasília e valeu super a pena, foi super legal e foi muito sucesso. Pessoal da imprensa ligando pra gente, querendo saber um pouquinho mais como é que foi e tal. Foi um momento bem especial do podcast, a gente gostou bastante. Caramba, e claro que se o Lula quiser dar uma entrevista pra gente, também tá aberto o espaço. E a gente vai colocar ele na parede pra saber coisas boas e ruins, né?